Pessoal, sei que vocês estão ansiosos para escutar o episódio de hoje. Entretanto, eu preciso agradecer aos patrocinadores que viabilizam todo esse projeto. E como vocês podem perceber, hoje eu tô bonitão, né? Isso só foi possível graças à Garagem 53 Barbearia. Eu fui lá, eles me atenderam 100% e saí de lá outro homem, muito mais bonito. Quero agradecer também a JLC Planejamento Estratégico, que permite que a gente realize tudo isso, uma grande investidora do nosso projeto. E você que está aí com o seu veículo precisando daquele trato, da nave ficar linda, a Premium Car Spa Automotivo permite realizar e deixar o seu carro maravilhoso. Vai lá e lá o pessoal vai lhe atender muito bem. E para você, assim como eu amo pizza, eu tenho uma indicação perfeita para vocês. Vocês que na hora da fome precisam daquela pizza quentinha chegando no horário e super gostosa, Mamma Mia Pizzaria. Ela é excepcional. Quero agradecer também ao nosso patrocinador premium, a Quality Caxias. Eles que são os responsáveis por todo o cuidado dos estofados e dos ar-condicionados lá de casa. E Frei, aproveitar uma das principais coisas que o ser humano realiza é o pensamento, é a interpretação. Como que tu percebe a diferença de interpretações, principalmente da Bíblia? Um livro que nós temos que levar em conta sempre o contexto. Se existe o texto, nós temos que entender o contexto. E o contexto diz a respeito ao quê? Como é que era a questão econômica? Como é que a economia acontecia naquele tempo, quando o texto foi escrito, construído? Como é que era a diversão, a linguagem? Como é que eram todo o contexto religioso daquele tempo? Então, hoje, para nós entendermos a Bíblia, é necessário entender os contextos. Tu não pode chegar apenas pela letra escrita. Eu tenho uma preocupação que é justamente isso. As pessoas normalmente pegam a letra escrita e aplicam tal qual. Tem uma passagem bíblica que diz, olha, todo aquele que chamar de louco seu irmão vai ser condenado no fogo da hiena. Imagina, a gente diz cada pouco, tá louco, mas tu tá louco. Então vejam que a interpretação bíblica, ela nunca vai dispensar o conhecimento exegético, isto é, o conhecimento da língua, como é que é tal palavra, como era dito em grego, como era a expressão, no que era usado. Por isso que, por exemplo, um sacerdote, um padre, para ser ordenado sacerdote, ele tem que fazer 4 anos de teologia. E nos 4 anos de teologia, o curso a disciplina mais insistente é a teologia bíblica. Então, nós hoje temos muitas pessoas que sabem versículos, capítulos de cor, mas de acordo com o que convém com o seu ponto de vista. E nós precisamos ir a fundo, ver o que significava a palavra louco na linguagem daquele tempo, ao ponto de dizer, ó, quem chamar de louco vai ser condenado. Então, a exegese, isto é, quando tu abre o texto, tu te encontra com o contexto e aí tu pega o fio da meada na compreensão. Tem muita gente que leu a Bíblia, tem muitas pessoas que dizem, agora eu já estou formado em Bíblia, mas estão formados na letra. E, dependendo da capacidade de memorizar, a pessoa às vezes sabe de cor muitas palavras, muitos versículos, até capítulo, mas nós não podemos esquecer o todo. Quem era o povo antigo? Qual é, quando a gente fala dos 4 evangelistas, por exemplo, Lucas foi médico. Como é que ele escreveu, com que intenção ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos? Então vejam que não dá para dispensar o contexto quando tu estás com o texto. E o que a gente faz é ficar no texto. Por isso que muitas Bíblias hoje elas já trazem no rodapé a exegese, a explicação dos capítulos, dos versículos,
para que a pessoa entenda, olha, isso foi dito dentro de qual compreensão. Por isso que nós não podemos deixar de estudar esse livro que não envelhece, que é o livro de maior tiragem no mundo inteiro, né? E que é uma fonte bonita de vida, mas uma vida que precisa ser entendida dentro de uma realidade total. E o debate, principalmente entre fé e ciência, ele é constante, né? Está sempre em movimento. Como que você percebe, ou como que você concilia, principalmente esse debate entre fé e ciência, quando a gente fala, por exemplo, na evolução humana, quando a gente fala também na origem do universo? A igreja, ela tem clareza da importância do papel da ciência. Ela sabe disso e todos nós precisamos de ciência e todos nós deveríamos fazer ciência. A ciência, ela é incrível como descoberta. Vamos pegar, você tem uma pergunta. O que você faz com essa pergunta? Você vê o que já foi dito como tentativa de resposta, você delimita um número de pessoas que você vai ouvir para ver o que elas entendem por isso, né? E depois tu vai propor, né? Então a ciência, ela está sempre em movimento. O papel da ciência não choca com o papel da fé. Ciência e fé, elas acabam se complementando. Claro que a ciência depende das mãos de quem ela está. Quando a ciência busca o desenvolvimento humano, quando a ciência também olha para o ser humano a partir da sua dignidade e tenta responder propondo condições melhores de vida, aí a ciência está fazendo um papel também de crença, de fé, porque é fé na pessoa humana. Agora, a evolução é uma parte que é muito bem aceita. Se há algum tempo a igreja tinha um posicionamento, o desenvolvimento da própria ciência ajudou para que a igreja também pensasse de uma forma mais ampla. O certo é que fé e ciência podem e devem se encontrar quando se trata de respeito humano, quando se trata do valor da vida, quando se trata de algo que vai proteger a vida e proteger o cosmos, proteger tudo que é tipo de vida, todos os tipos de vida, para que de fato haja uma vivência e uma convivência entre as diferentes espécies. Então, hoje não existe uma verdade com propriedade particular. Hoje todos nós temos a verdade como o resultado de um serviço à humanidade. Então me parece assim, de onde veio o ser humano? É certo, nós estamos evoluindo continuamente. Não podemos decretar que ele apareceu do nada, já num tamanho adulto. Embora alguns pensem assim, muitas pessoas pensam de um jeito, outras de outro jeito. No meu ponto de vista é assim, nós estamos em contínua construção. Essa construção pode ser chamada evolução. Bom, se a ciência coincide que a ciência pense assim também, ok. Mas mesmo que a ciência pense diferente, o papel da fé é sempre no final de tudo poder dizer, eu creio. Não está comprovado cientificamente, mas eu posso crer. Eu posso crer. Então, a questão da transcendência, ela faz uma diferença muito bonita na vida, porque a transcendência te habilita a acreditar, mesmo sem ter visto. E quando falamos principalmente na diversidade de gênero, né? O senhor percebe que hoje, ou até mesmo na posteridade, as mulheres terão o mesmo espaço nos altos cargos da igreja também? Estamos num momento histórico onde que tudo está em movimento, onde que também as descobertas científicas, a compreensão do próprio ser humano, ela está evoluindo. Nós somos frutos da evolução.
E nós vamos assistir muitas mudanças, muitas transformações. É algo que não se tem hoje uma ideia concreta, vai ser assim. O certo é que hoje na igreja a mulher tem um papel muito importante. No dia a dia das pastorais, dos diversos trabalhos, a presença feminina é algo determinante. Então, claro, Jesus foi homem solteiro, mas era num contexto daquele tempo. Ele teve seguidoras, ele travou busca e construção de dignidade para as mulheres. Por quê? Porque a mulher não contava. Porque a mulher, e ainda hoje em algumas situações, a mulher está à margem na questão de dignidade e de reconhecimento como ser humano. Eu sempre penso que a história se encarrega a mostrar quais são as melhores alternativas. O certo é que nós precisamos das mulheres na igreja. No Brasil, por exemplo, muitas paróquias, quem celebra batizado, casamento, são religiosas, são mulheres que recebem este mandato por não ter homens ordenados suficiente. Então, é algo que vai acontecendo, vai acontecendo. Não saberia dizer, vai ser assim. Eu sempre penso que os serviços vão se multiplicando. Vamos pegar um outro exemplo. Talvez a gente não tenha homens celibatários suficiente para serem ordenados. Não queiram, talvez, isso. Mas hoje já a igreja já trabalha na formação teológica de homens casados, pais de família, que vão poder ser diáconos. Já temos isso, inclusive na cidade de Caxias do Sul. E temos uma escola teológica aqui na cidade de Caxias do Sul, com muitos participantes. Então é a igreja também acenando, mostrando que as situações nós estamos em mudança. A necessidade determina muita coisa na vida. Então vamos aguardar, mas nada contra. Aqui vai a gratidão ao trabalho incansável das mulheres nas pastorais da igreja. Todos nós somos feitos de experiências, de sentimentos e tudo aquilo que a gente guarda em relação a aquilo que vivemos, né? E qual foi a sua experiência mais chocante, por exemplo, que o senhor teve na... Uma experiência bem difícil é sempre ligada com a questão morte. Me choca profundamente quando alguém tira a própria vida. Eu tenho imagens gravadas, eu tenho também sentimentos de pessoas que eu tentei ajudar para que não tirassem a vida e acabaram tirando a vida. Mas tenho também uma delas, um pai e uma mãe com o primeiro filho, e nasceu e faleceu. E entrando, o pai entrando com o pequeno caixão da criança para ir até a sepultura. São coisas sempre muito chocantes, né? Muito chocantes. A violência sempre me chocou. A violência sempre me chocou. O desentendimento me choca também, porque eu demorei para entender que o ser humano é capaz da maldade. A gente sempre pensa de acreditar, tu é educado para acreditar na questão da pessoa, do lado bom da pessoa, do bem. Então eu posso dizer assim que a morte me choca, principalmente quando são crianças. Olha o que é a vingança, que chega a eliminar famílias e não olham em quem vão terminar. Terminam com crianças junto, matam todos. Então isso para mim é muito chocante. Eu tento não gravar muitos, porque a gente precisa também se preservar e acreditar que o bem é maior do que o mal. O bem é maior do que o mal. Mas as minhas experiências são justamente assim, quando alguém atenta à vida e quando alguém é maldoso, quando alguém é vingativo, isso me machuca profundamente.